É muito curioso tudo que está acontecendo no nosso mundo hoje, né? Acho que ninguém, na sua maior imaginação, conseguiu pensar que isso estaria acontecendo aqui em Otacílio Costa. Todos de máscara, sem poder se tocar. Vim no culto sem poder receber um abraço, sem poder abraçar ninguém, né? É muito esquisito. Mas eu acredito que, por mais que nós não possamos tocar as pessoas, eu acredito que o Espírito Santo está aqui hoje para nos tocar e tocar o nosso coração. Amém? E esse é o principal motivo de nós estarmos aqui hoje. Acredito que esse culto de hoje, isso que nós estamos fazendo, vai entrar para a história. Amém? A igreja que se levanta para adorar a Deus no meio da pandemia, no meio do caos, no meio da incerteza, no meio da insegurança. Você já parou para pensar que isso tudo que tem acontecido, um vírus tão pequenininho, né, que ninguém consegue nem enxergar, causou todo esse caos, causou todo esse pânico, esse medo. Pessoas estão deixando de trabalhar, de ter seu sustento, por causa de medo, por causa de um vírus bem pequeno. Economia de países do nosso país, governos sendo abalados, né? Por quê? Por causa de uma coisa tão pequena. Parece que Deus veio querer mostrar para nós a nossa pequenez, a nossa fragilidade como seres humanos. Muitas vezes nós entramos em lugares, né, e nós nos achamos, né? Eu sou jovem, nada vai me abalar, eu vou conquistar. E esquecemos de Deus. Mas isso vem para nos mostrar que nós ainda somos muito pequenos e precisamos muito de Deus. Se você está aqui hoje, eu tenho certeza que é porque você reconhece, tem esse sentimento profundo de que precisa de Deus desesperadamente. Não é verdade? Nós estamos aqui hoje, querido, não é por causa de uma religião, mas é por causa que nós reconhecemos que precisamos de um Deus todo-poderoso, que vai vir intervir, amém, no meio desse caos. Eu queria compartilhar com vocês alguns versículos que eu, né, em pouco tempo consegui colocar aqui. Quando tiver com calma, eu quero escrever um estudo com mais versículos. Sobre o que está acontecendo no mundo. Já existiu praga antes no mundo? Você já pesquisou a respeito disso? Já sabe um pouquinho a respeito disso? Para nós é a primeira vez, né? Acho que aqui ninguém tem mais de 100 anos. Mas há 100 anos atrás, nos anos 20, teve outra, né? A gripe espanhola, se não me engano. Existiu várias pragas durante a história. E se você for ler a sua Bíblia, existiram várias pragas na sua Bíblia. Várias pragas. E o mais curioso dessas pragas, querido, é que todas elas, todas as que estão listadas na Bíblia, foi Deus que mandou. Não foi uma obra de Satanás, não foram os Illuminates, não foram os chineses. Foi Deus que pegou e mandou a praga. E o que Deus queria quando Ele mandava a praga? Ele queria que o povo se arrependesse. Ele queria um posicionamento de arrependimento. A praga era como uma disciplina para o povo. Tanto para o povo de Deus como para o povo pagão. Todo o povo que sofria por alguma praga era Deus querendo trazer o arrependimento, querendo trazer a humilhação, querendo trazer o povo, a humanidade, para o seu lugar. Amém? Algumas pragas que aconteceram no Egito. Quem lembra das 10 pragas do Egito? Né? Eu vou citar aqui alguns versículos e eu gostaria que vocês me acompanhassem. 2 Crônicas 7, do 13 ao 14. Tem os versículos? Vamos ler. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus está falando, se eu mandar a praga sobre o meu povo vai precisar se humilhar, orar,
buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos. Esses são os passos que Deus espera de nós. E o que Deus está falando aqui, querido, é se o meu povo, ele mandou a praga para o povo. E se o meu povo, quem é o povo de Deus hoje? É a igreja de Cristo. Somos nós. Então, sobre nós, como igreja, nós precisamos ter um posicionamento espiritual. Esse posicionamento de arrependimento, de oração, de buscar a face de Deus. Nós precisamos ter esse posicionamento para que Deus traga a cura sobre a terra. Amém? É algo muito forte. Nós, como a igreja de Cristo, nós definimos e direcionamos muitas coisas que acontecem no âmbito espiritual sobre a terra. Amém? Assim como o povo de Israel, naquela época, tinha essa autoridade sobre ele, de definir muitas coisas que aconteciam no mundo, na economia, na política da época. Por quê? Porque eles carregavam a bênção de Deus. Hoje isso foi transferido para a igreja. Nós somos o povo de Deus. Então, aquilo que a igreja faz, move no céu. Amém? A Bíblia fala, aquilo que 2 de vocês ligarem na terra será ligado no céu. Enquanto nós estamos aqui, em mais que 2, com certeza, não cheguei a contar. Mas se nós ligarmos algo aqui essa noite, nós como igreja, nós temos autoridade de ligar na terra e será ligado no céu. Então existe uma autoridade nossa como igreja, a igreja do Brasil, que quando se levanta num posicionamento de arrependimento, humilhação, buscando a face de Deus e clamando para que o nosso país, os nossos governadores, os poderes desse mundo se arrependam, Deus traz a cura. Amém? Só que é um posicionamento que nós, como igreja, temos que tomar. Nós, como igreja, temos que clamar e nos colocar na brecha. Isso é muito importante. Às vezes a gente pensa assim, não vai ter culto, não vai ter célula, não vai ter escola de crescimento, férias. Uhul, férias. Não dá nem de viajar, né, gente? A gente pensando, poxa vida, tanto tempo para aproveitar, não posso nem ir para a praia. Não. Não é tempo de férias, não é tempo de baixar a guarda. É tempo de buscar arrependimento. É tempo de guerrear. Amém? É tempo de guerrear por Otacílio Costa para que essa praga não se chegue aqui. É tempo de guerrear pelas nossas famílias para que isso não venha levar nenhum dos nossos entes. Não venha vir sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. Amém? É tempo de nós estarmos vigilantes e orar. Amém? Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Eu tenho certeza que se você veio aqui hoje, é porque você tem consciência da importância do mundo espiritual sobre tudo o que está acontecendo aqui. E realmente é muito relevante. Eu queria que você me acompanhasse. Alguns versículos que eu separei sobre as pragas que Deus mandou sobre o povo. Amém? Vamos lá em 1 Samuel 5. Primeira Samuel 5, versículo 6. Essa praga aconteceu logo depois que o povo filisteu... O povo filisteu quem que era? Era um povo inimigo do povo judeu. Né? Eles queriam dominar a terra prometida que os judeus já tinham ocupado. Os judeus já estavam na terra prometida, só que o povo filisteu era vizinho. E eles estavam de olho na terra prometida, né? Porque lá manava leite e mel, né? E sempre teve essa intriga entre os filisteus e os judeus no Antigo Testamento. E os filisteus foram lá declarar guerra, os judeus foram lá. Falaram, essa guerra agora nós vamos vencer, vamos levar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e vamos vencer. Só que eles não consultaram ao Senhor, foram lá se achando, perderam a guerra para os filisteus. E os filisteus ainda falaram assim, agora nós vamos levar a Arca da Aliança, que era bonitona de ouro, assim, né? Isso daqui deve valer uma nota. Vamos levar o Deus deles, porque na época eles achavam que aquela arca era o Deus, né?
Vamos levar o Deus dele para servir o nosso Deus, Deus Dagom. E levaram a Arca da Aliança para o templo pagão do Deus Dagom. Vamos ler lá o que aconteceu. Versículo 6. Então, depois disso, a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo com tumores. Aqui na minha versão fala assim, por meio de uma praga de tumores. Quando o povo se deu conta do que estava a acontecer, exclamou: não podemos conservar aqui mais tempo a arca de Deus de Israel, porque a mão de Deus está pesada sobre todos nós, assim como sobre o nosso Deus Dagom. E foram convocados os governadores das 5 cidades para uma conferência, para decidirem o que fazer da arca. Resolveram então levá-la para Gate. Quando a arca lá chegou, o Senhor começou a castigar o povo dali, tanto novos como velhos, com uma praga de tumores, gerando-se um enorme pânico coletivo. Enviaram, pois, a arca a Ecrom. Mas também o povo daquele lugar, quando viu chegar, clamou: estão a trazer a arca de Deus de Israel para aqui, para nos matarem. Por isso convocaram... Mal, me pega uma aguinha, por favor. Essa daí do chão mesmo. Onde que eu parei aqui? Por isso convocaram novamente os governadores e foi-lhes pedido que mandassem a arca do Deus de Israel de volta para seu país. Senão toda a povoação acabaria por morrer. Porque já a praga tinha começado e se espalhava um grande terror por toda a cidade. Os que não tinham morrido estavam às portas da morte, gravemente doentes, e havia choro por toda a parte. Quem que mandou a praga aqui para os filisteus? Foi Deus. Por quê? Porque eles estavam portando a presença de Deus de uma forma extremamente errada, num lugar que a presença de Deus não pertencia. Deus mandou tumores. No versículo, se a gente for continuar ali, não quero me estender muito na leitura aqui, mas eles mandaram a arca, foram consultar os anciãos e perguntaram: como é que nós vamos mandar esse negócio de volta? Ninguém quer aqui. Devolve essa coisa, né? E os anciãos falaram: então faz uma oferta de ouro, manda junto, e mais os boi, solta a carroça, e onde os bois forem, deixe que vá. Né? E os bois foram realmente bem certinho na direção de Israel. E lá os israelitas receberam a arca, receberam as ofertas e sacrificaram os bois. O que significa? Cessou a praga, por quê? Porque foi feito um altar de sacrifício e de adoração a Deus. Amém? Isso é um ponto bem interessante que tem em comum em muitas dessas histórias. Um altar de adoração, um altar de sacrifício. É sempre pago um preço. Amém? Para arrepender, para orar, para adorar a Deus. Mas assim a praga cessa. Amém? 2 Samuel 24. Abre ali comigo, por favor. 2 Samuel 24. Mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando a fazer um censo de Israel e de Judá. Nessa praga aqui, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. 2 Samuel 24. Essa praga aqui, Deus já tinha falado para todos os reis de Israel: não faça censo, você tem que confiar não na força do homem. Porque o que eles faziam censo na época? Eles faziam um censo para ver quantas pessoas tinha que podiam lutar as batalhas. Né? Então, quanto mais guerreiros tinha, né, no povo, ele ficava mais confiante que ele iria ganhar as batalhas. Mas Deus, quando instituiu os reis de Israel, ele declarou: vocês não podem fazer censo, porque a tua confiança tem que estar no Senhor. E Davi estava lá se coçando. Quero saber quantos guerreiros eu tenho disponível, né? Davi gostava de uma briguinha. E ele fez o censo. E Deus se irou muito. E mandou uma praga para Israel. Quero achar aqui o versículo. Versículo 10.
Depois de contar o povo, o coração de Davi sentiu remorso e confessou a Yahvé: cometi um grande pecado. Agora, ó Senhor, perdoa esse erro do teu servo, porque tomei uma atitude absolutamente insensata. Quando, ao raiar da manhã, Davi se levantou, o Senhor já havia comunicado a Gade, o vidente e profeta do serviço de Davi, essa palavra. Vai dizer a Davi: assim diz o Senhor: eu estou lhe dando 3 opções de punição. Escolha uma delas e eu as executarei contra você. Próximo. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: o que você prefere? 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem. Davi escolheu a praga, porque ele falou assim: é melhor eu cair na mão de Deus, que é misericordioso, do que na mão de homens. Mas a Bíblia fala que em 3 dias morreram 70 mil homens em todo Israel. Imagine, em 3 dias. Aqui, graças a Deus, no Brasil, não teve ainda casos de 70 mil mortes num dia, né? Graças a Deus. Mas em 3 dias lá, morreram 70 mil pessoas por causa desta praga. Versículo 18. No 3º dia, veio o profeta Gade à presença de Davi e lhe orientou: sobe e ergue um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Pode passar. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra. E disse: por que o meu senhor e rei veio a seu servo? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Próximo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador do jugo dos bois para a lei. Então ele queria dar o terreno, queria dar todos os bois para o sacrifício, para Davi. Pode pular. Ó rei, eu te dou tudo isso a ti. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Próximo. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Mais um. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Amém? O Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga. Amém? Foi preciso pagar um preço. Davi reconheceu. Davi sabia que precisava ser pago um preço. Por mais que foi feita a oportunidade dele fazer aquele altar de graça, né? Davi sabia: não, eu preciso pagar um preço porque a culpa foi minha. Eu preciso pagar esse preço. Eu vou levantar esse altar. E essa praga só cessou quando foi levantado um altar. Só quando foi levantado um altar. E é nesse altar, queridos, que as nossas súplicas só vêm a Deus, como incenso e aroma suave. E Deus aceita. Amém? Nós precisamos entender hoje, como igreja, que existe a maneira correta de nos achegarmos diante a Deus, diante dessa situação que tem ocorrido. Amém? Existe a maneira e o jeito certo que nós devemos nos posicionar diante das coisas que têm acontecido com o nosso planeta, com nossa nação. E é um posicionamento de levantar um altar de sacrifício a Deus. É um posicionamento de levantar um altar de adoração a Deus. Não de ficar em casa com medo. Muitos cristãos, querido, têm levantado um altar de medo. Eu não vou trabalhar, eu não vou na igreja. Deus o livre. O pastor que não me chame. Né? Deus o livre voluntário. Né? Deus o livre. Não estou falando que existem pessoas que realmente têm risco. Né? Isso é muito delicado de falar, na verdade.
Eu não estou querendo dizer que nós estamos aqui, somos melhores do que estão em casa de jeito nenhum. O que eu quero dizer é que nós não podemos deixar que o medo domine a nossa vida. Que o medo nos impeça de levantar um altar de adoração a Deus. Nós não podemos deixar que o medo e o pânico venham tomar a rédea da nossa vida. Amém? A rédea da nossa vida ainda quem tem é Jesus Cristo. Amém? É Ele que determina os nossos passos, não é o medo. Muitas pessoas estão paralisadas de medo. Muitas pessoas pararam a sua vida agora durante a pandemia, estão paralisadas de medo da doença, estão paralisadas de medo porque como que eu vou pagar as contas? Não estou trabalhando, a minha empresa teve que fechar, mas os boletos não aceitaram a quarentena, né? Continuaram vindo na porta. As pessoas estão com medo, pensando o que vai ser da minha vida agora, porque eu perdi o meu emprego. E o espírito de medo tem vindo dominar essa nação. Mas eu quero dizer que nós servimos a um Deus que é maior que todas as coisas. E de forma alguma nós vamos deixar o medo entrar na nossa casa e ditar o que nós vamos fazer. E ditar as palavras que vão sair da nossa boca. Muitas vezes nós, com a nossa boca, declaramos palavra de medo, declaramos palavra de morte. Começamos a declarar, Deus o livre, eu não vou na igreja, que eu vou pegar esse negócio, né? Não vou sair de casa, que eu vou pegar. Não fala isso! Não fala que vai pegar. Declara que a tua boca é a palavra de vida, não de morte. Né? Às vezes você fica falando para o vizinho, aquela ali, passeadeira, vai pegar um negócio desse na rua. Aquela lá não sossega. Não declara isso, diz Deus, guarda a vida dela. Ela tem que trabalhar. Ela tem que, né, tem os deveres dela. Tem muitas pessoas que têm que trabalhar. Guarda a vida dessas pessoas, guarda os médicos, os enfermeiros, guarda as pessoas que estão aqui hoje nessa igreja. Né? Em vez de a gente ficar declarando palavra de medo, palavra de morte, vamos declarar palavra de vida, vamos declarar o sangue de Jesus. Né? Senhor, nos cobre com o teu sangue. E de álcool gel, e amém. Né? Mas o sangue é mais poderoso que o álcool gel, eu creio. Mas olhe, o negócio tá engraçado, né, gente? Hoje em dia a pessoa acha que crê mais na unção do álcool gel do que no sangue de Jesus, né? Mas eu declaro, o álcool gel é bom, mas o sangue de Jesus é aquele que nos cura e nos limpa e nos purifica de todas as coisas. Amém? Queria ler mais um versículo para vocês. Apocalipse 16, 9. E os homens foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Amém? Aqui em Apocalipse fica bem claro que o objetivo final de qualquer praga que Deus manda sobre a humanidade é nos levar ao arrependimento, é nos levar a glorificar o nome dele. Amém? É nisso que nós temos que nos posicionar. Salmo 91, do 10 ao 11. Esse aqui a gente gosta agora, né? Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Glória a Deus. É isso que eu creio, querido. Nenhum mal vai chegar à minha tenda. Eu confio no meu Deus. Eu creio nele. Eu creio nele, que ele tem nos guardado. Que ele é Deus Todo-Poderoso. E eu não vou deixar o medo entrar no meu coração e fazer lugar na minha vida. Mas eu vou confiar nele. E eu vou crer e todo dia eu vou declarar a cura. Todo dia eu vou orar e me arrepender. Interceder, queridos. Nós, como igreja, nós precisamos interceder pela nossa nação, clamando arrependimento e pedindo para que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil. Amém? Deus tenha misericórdia do nosso Brasil.
E quando nós intercedemos, quando nós fazemos um altar, isso vai subindo aos céus, isso vai acumulando como medidas. Porque Deus, querido, Ele é um Deus de medidas. Eu não consegui achar os versículos para trazer isso para você. Numa próxima oportunidade eu vou trazer. Mas Deus, Ele trabalha com medidas no céu. Amém? O povo de Sodoma e Gomorra atingiu uma medida de pecado tão grande que Deus mandou destruir. Amém? Mas Deus também fala que quando as nossas súplicas tiverem chegado a uma medida, Ele vai vir e sarar a nossa terra. Amém? A única coisa que Deus não mede nas nossas vidas são as suas bênçãos. Porque a Bíblia fala que Deus derramará sobre nós bênçãos sem medidas. Amém? Glória a Deus. Mas Deus trabalha com medidas no céu. Quando uma medida de pecado chega a tal padrão, ele pensa assim, não, vou ter que dar um jeito nesse negócio, senão eles não vão parar. Manda uma praga, manda uma chuvinha, manda, né, um desastre. Para o quê? Para nós nos arrependermos, para nós buscarmos Ele de todo o coração. Às vezes é assim na nossa vida também. Deus fica olhando e só fica esperando, né? Será que Ele vai fazer isso? Fez. Tem as consequências, né? Mas a nossa adoração, a nossa oração também tem medida. Jesus fala, né? Aquele que batia, abrir-se-vos-á. Aquele que pedir, dar-se-vos-á. Aquela viúva que incomodou aquele juiz desonesto, ela incomodou tanto ele que um dia ele resolveu atender o caso dela. Então existem medidas no céu e nós precisamos ser insistentes e persistentes na nossa oração e na nossa adoração a Deus. Amém? Nós precisamos ser persistentes e insistentes na nossa oração. Ora todo dia. Ora todo dia pela tua família, ora todo dia para que essa praga se encerre. Ore todo dia para a misericórdia de Deus. Insista. Amém? O último versículo que eu quero compartilhar com vocês sobre uma praga que Deus mandou sobre o povo. Está lá em Números 21, do 4 ao 9. Então partiram do Monte Or, pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo impacientou-se por causa do caminho. O povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão e não há água, e a nossa alma tem fastio deste miserável pão. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que o mordiam, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, pecamos, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, ao Senhor para que tire de nós essas serpentes. Moisés, pois, orou pelo povo. Então disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste. Uma haste é um suporte bem alto assim, né? E será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Acho que era. Amém? Deus mandou uma praga sobre o povo. Por quê? Porque eles murmuravam, eles eram ingratos. Deus mandou um monte de cobra lá morder o povo e morreu bastante gente. E o povo clamou, Moisés, ora ao Senhor. Moisés orou e Deus deu essa direção de fazer uma serpente e colocar bem alto. Como se fosse essa caixa de som ali, só que mais alta. Para que todo o povo, onde você estivesse, você olhasse, você conseguiria ver. Né? E se você fosse mordido, você olhava para a cobra e você era sarado na hora, você não morria. Isso é muito interessante porque em João 3,14, coloca lá para nós, Fran, por favor. João 3,14. Quero que vocês leiam junto comigo. Olha só o que João falou.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amém? Vocês estão vendo o poder do mundo espiritual? João comparou a serpente que Moisés levou no deserto, que trouxe a cura para o povo. João comparou com o sacrifício de Jesus Cristo. Assim importa que Jesus seja levantado. Levantado onde, queridos? Na cruz. Para que todo que nele crê tenha vida eterna, não pereça. Essa é a nossa promessa. Você consegue entender a importância disso? Quando eu leio essas palavras, querido, todo medo vai embora. Porque a Bíblia fala que eu não preciso andar com medo, porque aquele que crê em Cristo, mesmo que morra, viverá. Ele é minha promessa. Ele é a esperança da glória. É em Cristo que está a minha esperança. Às vezes a gente se apega muito nas coisas dessa vida e acaba esquecendo de olhar para aquele que foi levantado, para que nós recebamos a vida eterna. Amém? Nós precisamos crer nisso, querido. Em vez de ficar olhando para notícias ruins, em vez de ficar olhando para preocupações, para o medo, nós precisamos levantar a nossa cabeça e olhar para quem? Para Jesus. É Ele a resposta das nossas orações. É Ele a resposta que vai trazer paz ao nosso coração. Amém? O primeiro sintoma do medo, se você está paralisado com medo, é a falta de paz. O medo traz falta de paz, o medo traz ansiedade. Talvez você não consiga mais dormir de noite por causa do medo. Talvez você não consiga mais desempenhar as coisas que você precisa desempenhar por causa do medo. Você não consiga mais nem mesmo amar as pessoas como você deve amar, porque você tem medo de ser frustrado de novo. Você tem medo de ser ferido de novo. Mas, querido, hoje nós vamos quebrar o altar do medo e nós vamos levantar um altar de adoração a Ele. Nós não vamos olhar mais para as circunstâncias ao nosso redor, para o coronavírus, para a falta de emprego, para a economia do Brasil, para o dólar. Nós vamos olhar para Ele, para a cruz, porque eu creio que o sangue de Jesus é suficiente. É mais que suficiente para nos curar, para nos limpar, para nos libertar. Ele é suficiente para prover tudo o que nós precisamos. Queridos, Ele é suficiente para prover na tua vida aquilo que você precisa. Que coisa linda, nós estamos no corpo de Cristo. E esse corpo, Deus é tão bondoso, tão cuidadoso, que assim como o Lucas acabou de falar, nós vamos suprir as necessidades. Se você tem necessidade básica, você não precisa ter medo, porque você tem uma família nessa terra. E é uma família de sangue, do sangue do Cordeiro. Nós temos uma família, por mais que nós estamos distantes, nós podemos e devemos contar um com os outros. Pelas nossas orações, a gente tem que orar um pelos outros, a gente tem que suportar um aos outros em oração. Amém? Nós temos que levar as pessoas da nossa igreja, os nossos irmãos, levar o que eles precisam. Eu fiquei muito feliz porque nesse período da pandemia, muitas pessoas me ligaram para entregar roupa, né? Que acho que sobrou aquele tempo que estava faltando, sobrar para arrumar os guarda-roupa, né, e ver o que precisava, o que estava sobrando. Então, muitas pessoas deram aquela geral no guarda-roupa e na casa. Muitas pessoas me ligaram para doar roupa para mim, encaminhar para as famílias aqui da igreja que precisavam. Sabe, eu achei isso tão lindo. Eu fico tão feliz de estar na igreja de Cristo, uma igreja que se preocupa, uma igreja que não está assim, é isolamento. Fica na tua que eu fico na minha. Só que, normalmente, quem gosta do isolamento é porque está bem garantido, né? Não está se preocupando muito com os boletos. E, normalmente, está bem tranquilo. Porque tem muita gente que precisa trabalhar, né, meus irmãos? Mas a gente aqui, nessa casa, eu vejo que tem uma preocupação. Se você está passando necessidade, a gente vai ajudar. Se você precisa de roupa, se você precisa de água, se você precisa de feijão e arroz, nós vamos levar. Isso é a família de Cristo. Sabe, porque o mais importante de tudo, querido, é nós entendermos que nós não devemos andar sobre o espírito de medo. O medo não deve travar a nossa vida agora. Mas é um tempo de nós andarmos em ousadia.
ousadia para guerrear, ousadia para tomar um posicionamento de arrependimento, de clamar pelo nosso Brasil e olhar para a cruz de Jesus e clamar que o sangue dele é mais que suficiente sobre as nossas vidas. Amém?